Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Cúpula militar da Venezuela faz pronunciamento de apoio a Nicolás Maduro e acusa Juan Guaidó de golpe. Estados Unidos convocam reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para discutir crise da Venezuela. E você vai ver também. Presidente em exercício, General Hamilton Mourão, assina decreto que modifica a lei de acesso à informação. Agora, também assessores comissionados podem classificar documentos do governo como secretos ou ultrasecretos. Ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirma que governo não vai interferir na investigação envolvendo o filho do presidente, Flávio Bolsonaro. Em São Paulo, policial militar reage à tentativa de assalto e é baleado na nuca. Ele sobreviveu. 30 cães foram mortos em cidade do interior de Minas desde o começo do ano. Polícia suspeita de assassino em série. Olha aqui, gente, mais um cachorro acabou de ser envenenado. Polícia britânica encerra buscas pelo avião que transportava o jogador Emiliano Sala. A aeronave desapareceu há 3 dias quando ia da França para o país de Gales. Estas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. Um juiz federal de Minas Gerais suspendeu de forma provisória o auxílio mudança a deputados federais e senadores reeleitos. Ele acatou uma ação popular apresentada por um vereador de Guarinhantã, cidade do Triângulo Mineiro. O valor do benefício concedido no início e no fim do mandato é de R$ 33.700, equivalente a um salário dos parlamentares. Na decisão, o juiz Alexandre Henri Alves afirmou não ser necessário o auxílio mudança para deputados e senadores que mantiveram os cargos por reeleição ou foram eleitos para outra casa legislativa por não ter ocorrido mudança de endereço ou transporte de bens para uma outra localidade. O juiz também determinou que cada deputado federal ou senador que, mesmo sabendo da suspensão, ainda assim receba o benefício, deverá pagar uma multa de R$ 2.000. E aqueles que eventualmente receberem o auxílio deverão devolver o dinheiro aos cofres públicos. Os pagamentos do auxílio mudança devem ser autorizados pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. Em nota, a diretoria-geral da Câmara dos Deputados afirmou que tem feito esforços rotineiros para otimizar a utilização de recursos e economizar verbas públicas, e que já recorreu da liminar que suspendeu o auxílio mudança aos parlamentares reeleitos. Já o Senado afirmou não ter pago auxílio a ninguém, mesmo antes da liminar desta quinta-feira. O Ministério da Educação prorrogou até o final da noite de domingo o prazo para as inscrições no Sistema de Seleção Unificado. A decisão do MEC foi tomada após uma série de problemas no acesso ao site do SISU nos últimos dias. Segundo a pasta, a intenção é garantir o acesso de todos os candidatos. O sistema disponibiliza vagas em universidades públicas de todo o país. Para se inscrever, o estudante precisa ter feito o Enem do ano passado e não ter zerado a prova de redação. O ex-ministro do PT, Antônio Palocci, disse que dinheiro de propina pagou pesquisas de intenção de voto para o partido. Mais um trecho da delação premiada foi revelado hoje pelo jornal O Estado de São Paulo. Segundo Antônio Palocci, que atualmente cumpre prisão domiciliar, a propina proveniente de um acerto com a empreiteira Andrade Gutierrez bancou pesquisas eleitorais para o PT em 2010, quando o partido já tinha escolhido Dilma Rousseff como candidata a suceder Lula. Palocci foi coordenador da campanha. De acordo com a delação do ex-ministro, o esquema se estendeu até 2012, nas eleições municipais. No entanto, ele disse que as pesquisas realizadas pelo Instituto Vox Populi não foram compradas para alteração dos resultados, mas sim para dar aparência de legalidade ao dinheiro da corrupção.
fazendo uso dele em um serviço de interesse da campanha. Palocci contou ainda que as pesquisas que não eram favoráveis ao PT eram mantidas sigilosas, ao passo que pesquisas favoráveis eram amplamente divulgadas ao público. Também em delação, o ex-presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo, já tinha confirmado pagamentos ao Vox Populi em 2010 e 2012, de aproximadamente 11 milhões e meio de reais, referentes a pesquisas encomendadas pelo PT. Procurados, os ex-presidentes Lula e Dilma disseram que Palocci mente em sua delação. Andrade Gutierrez afirmou que colabora com as investigações dentro do acordo de leniência que firmou com o Ministério Público Federal. Já o Vox Populi não se pronunciou sobre o caso. Palocci gozava da confiança total de Lula e do PT. Ele foi um dos principais operadores de negócios escusos junto ao empresariado e ao mercado financeiro. Ou seja, sabe tudo e mais alguma coisa. Sua delação vai complicar a vida de muita gente, em especial de Lula. Assessores comissionados agora estão autorizados a classificar documentos de governo como secretos ou ultrasecretos. A mudança na regulamentação da Lei de Acesso à Informação foi assinada pelo presidente em exercício, general Hamilton Mourão. O decreto assinado hoje aumenta a quantidade de pessoas que podem restringir o acesso a dados do governo por longos períodos. Antes, apenas o presidente da República e vice, ministros, comandantes das Forças Armadas e chefes de missões diplomáticas poderiam classificar documentos como ultrasecretos, que ficam em sigilo por 25 anos. Agora, responsáveis por autarquias, fundações, empresas públicas e funcionários comissionados, no nível mais alto, o chamado DAS-6, também poderão fazer a classificação de ultrasecreto. Já os documentos secretos, que ficam restritos por 15 anos, que antes eram classificados pelos diretores de autarquias, fundações e empresas públicas, agora também poderão ter a classificação feita por assessores comissionados no segundo nível mais alto, o DAS-5. Na prática, a restrição de acesso, que só podia ser feita por integrantes do nível mais alto do governo, agora também poderá ser realizada por membros do segundo e terceiro escalões. A mudança foi muito criticada por entidades que trabalham com acesso a dados. Segundo eles, o número de documentos sigilosos vai aumentar, o que diminui a transparência e dificulta a fiscalização do governo. O presidente em exercício, general Hamilton Mourão, que assinou o decreto, respondeu às críticas. Disse que as informações ultrasecretas são raríssimas e que a transparência está mantida. Diminui a burocracia, na hora de você desqualificar alguns documentos sigilosos. O funcionário de nível mais baixo ele não vai colocar nada de ultrasecreto. E a transparência está mantida. E as coisas aqui no Brasil são raríssimas, as que são ultrasecretas. Normalmente são planos militares, alguns documentos aí do Itamaraty, alguns acordos firmados, são muito pouca coisa. A Controladoria Geral da União, que faz um monitoramento interno do governo, divulgou uma nota justificando que a Lei de Acesso à Informação já previa a delegação da responsabilidade de classificação, mas que essa possibilidade apenas não tinha sido regulamentada. Acrescentou que a medida não traz prejuízos e tem o intuito apenas de simplificar e desburocratizar a atuação do Estado. Mas a mudança vai enfrentar outras resistências. O PSOL vai pedir a inconstitucionalidade da medida no Supremo Tribunal Federal e ainda vai tentar sustar o decreto presidencial por meio de um decreto legislativo. É um absurdo, é um atentado à transparência, é um retrocesso enorme no acesso à informação. Será que está começando a ditadura? Isso tem que ser revogado imediatamente. Esse decreto, na verdade, contraria todas as promessas de campanha sobre transparência feitas pelo atual presidente Bolsonaro. Existia um compromisso eleitoral dele com a transparência. Portanto, é o caso de reconhecer o erro e revogar essa medida.
Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo, também sobre esse assunto. Tudo que é muito secreto cheira mal e vai na contramão ao avanço que representou a Lei de Acesso à Informação. Agora, Reinaldo, parece que essa não é a única medida gerida, gestada nesse governo contra a transparência, não é mesmo? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Não é. E, portanto, nós estamos diante do que parece que tende a ser um método e não um erro, o que é lamentável. Eu quero começar por esse decreto acrescentando, endossando o que o Boris disse há pouco e acrescentando algumas considerações. Então, agora, presidente de estatal pode declarar o sigilo de determinados documentos. Será que se teria chegado tão longe a investigação na Petrobras se o então presidente da Petrobras pudesse ter carimbado ali o ultra secreto num documento da Petrobras para ficar 25 anos sem que ninguém tivesse acesso a ele? Isso é um escárnio, é uma piada. E aí vem com essa conversa mole, com a devida vênia. O general Hamilton Mourão é melhor do que isso. Não cai nessa roubada não, general. Até porque o senhor sabe que uma coisa como essa foi gestada na Casa Civil do senhor Onyx Lorenzoni e foi para sua mesa apenas para o senhor assinar. E eu duvido até um pouco, em seu benefício, que o senhor, ao assinar, soubesse o que estava assinando. Porque isso acontece muito, são muitos documentos para assinar. E é até provável que o general ele não quis passar o ridículo de assumir que assinou sem ler um troço como esse. Porque isso simplesmente vai dificultar o acesso à informação. É uma piada. Aí diz assim, não, mas agora também mais gente pode tirar o sigilo. É mesmo? Será que isso foi feito para que mais gente tire o sigilo? Será que isso foi feito para que haja mais transparência? É inacreditável que esse troço tenha sido feito. E especialmente agora, eu já chego lá. E a outra medida, igualmente escabrosa, é tirar a família dos políticos, os familiares de políticos, da lista de pessoas especialmente acompanhadas pelo sistema financeiro, pelos órgãos de controle financeiro. Os bancos, quando notam movimentações atípicas, são obrigadas a passar esses dados para o COAF e o COAF os remete para o Ministério Público ou para a Polícia Federal. Parentes de políticos, quando abrem contas, têm de responder: você é uma pessoa politicamente exposta? Politicamente exposta significa esses graus de parentesco. Obviamente, isto é uma forma de combater a corrupção, aprovada em 2009 no governo do Lula. Aí alguém pode dizer, mas nem isso impediu um monte de coisas. Bem, mas e sem isso? Alguma dúvida de que políticos safados usam seus parentes como laranjal? Como laranja? Mas querem mudar. Hoje o COAF é obrigado a fazer os bancos são obrigados a fazer notificações com movimentações a partir de 10 mil, eles querem acabar com isso. Não é? Bom, o Sérgio Moro, indagado em Davos, o que achava disso? Ele disse que não sabia, que ele já estava pensando ainda. O Sérgio Moro mudou muito, depois se tornou ministro, ele começou a não ter mais opinião a respeito das coisas. É o ministro que mais depressa está virando suco. Toma cuidado. Ele não sabe se é bom ou mal. E agora encerro o meu comentário. O Moro ainda não sabe se isso é bom ou mal. Agora eu posso garantir a vocês que corruptos ativos, corruptos passivos e lavadores de dinheiro já sabem. E eles estão aplaudindo a decisão do Banco Central. Não. Uma coisa e outra casadas não são erros, são um método. E é péssimo que isso esteja pensado agora, justamente quando o Flávio Bolsonaro enfrenta dificuldades para explicar a sua vida pregressa, tanto a financeira como a política. É isso aí, boa noite. Reinaldo, boa noite, até amanhã. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou hoje que o governo não vai interferir na investigação sobre transações financeiras atípicas envolvendo o filho do presidente Jair Bolsonaro.
Veja na reportagem do enviado a Davos, Luciano Júnior. Sérgio Moro participou de um evento promovido pelo jornal Washington Post no hotel em que Bolsonaro esteve hospedado. Durante um intervalo, Moro respondeu a jornalistas sobre uma reportagem da Folha de São Paulo, publicada na quarta-feira, de que o Banco Central propõe afrouxar regras de fiscalização de transações financeiras de parentes de políticos. Isso vai ter que ser avaliado as razões pelo qual o Banco Central fez essa proposta e o governo vai se posicionar. Em outra entrevista à agência de notícias Reuters, o ministro falou sobre o caso do filho mais velho do presidente. Disse que o governo não vai interferir na investigação sobre transações financeiras atípicas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. A alguns metros dali, atrás desta porta, o presidente brasileiro fez reuniões bilaterais. A primeira com o ministro dos Países Baixos, Mark Rutte. Os dois líderes se comprometeram em unir forças para o desenvolvimento econômico sustentável, que preserva o meio ambiente. A segunda conversa foi com Andrej Babis, primeiro-ministro da República Tcheca. Eles concordaram em pressionar países e organismos internacionais em favor de um endurecimento nas regras de imigração. Babis convidou o brasileiro a visitar a República Tcheca. Aqui do hotel, a comitiva seguiu para o Centro de Convenções de Davos para o último almoço de negócios do presidente nesta primeira viagem internacional. Ali, Bolsonaro aproveitou para ter mais uma conversa bilateral, desta vez com o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko. De volta ao hotel, o brasileiro ainda se encontrou com o presidente colombiano Iván Duque, que levou para a conversa sua preocupação com a Venezuela. Fico feliz por poder compartilhar com o presidente Bolsonaro a ideia de trabalhar unidos com os outros países da região para que a Venezuela reencontre a democracia e volte a estabelecer um caminho de liberdade. Pelo Twitter, Bolsonaro se mostrou satisfeito com a participação no fórum e de como as promessas de liberalização da economia brasileira foram recebidas. Mesmo ao lado do brasileiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, respondeu à postagem do presidente por mídia social. E Guedes aproveitou para colocar certa pressão no Congresso. Escreveu que conta com a cooperação do Legislativo para colocar o Brasil na direção da prosperidade. A comitiva brasileira já deixou Davos e a previsão é de que Bolsonaro desembarque em Brasília no final da madrugada desta sexta-feira. De Davos, Luciano Júnior para o Rede TV News. O deputado federal Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, anunciou hoje que vai abrir mão do terceiro mandato e sair do país. Willis foi reeleito com mais de 24 mil votos. O deputado alega que o motivo da decisão são as ameaças que vem sofrendo. Desde o assassinato da vereadora Marielle Franco, em março do ano passado, Willis vive sob escolta policial e só anda em carro blindado. O suplente de Jean Willis é o vereador carioca Davi Miranda, primeiro vereador assumidamente LGBT a ser eleito no Rio de Janeiro. Ele possui propostas semelhantes às de Jean Willis. Essa atitude, essa providência de Jean Willis de sair do país é um fato muito grave que vai ter repercussões internacionais e que precisa ser investigado. Não pode passar em brancas nuvens. O Brasil não pode, não deve ser confundido com um faroeste. Hoje, mais uma vez, a chuva castigou a cidade de São Paulo. A Gabriela de França já está aqui e tem mais informações. Boa noite, Gabi. Boa noite, Boris, Amanda, boa noite aí para todo mundo. Olha, foi mais um dia bastante complicado na capital paulista. A gente vai ver imagens aí, olha, a chuva forte veio no comecinho da tarde. Toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção. Choveu tanto que a água chegou a cobrir vários carros ali na região da Raposo Tavares. Olha só, a água invadiu casas, comércio. A gente vai ver imagem aí de um motociclista, gente, que por muito pouco não foi levado aí pela enxurrada.
Bom, em Campinas, na Grande São Paulo, também teve chuva forte. A principal avenida da cidade ficou assim, olha, parecia um mar, completamente alagada. E um homem de 50 anos acabou morrendo afogado. Tá aí essa cena muito triste. Em Santa Catarina também teve chuva forte hoje cedo e uma adolescente acabou morrendo durante um desabamento aí durante a manhã, né? Parte do muro acabou desmoronando sobre o quarto onde ela estava dormindo. Ela chegou a ser socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, mas ela não resistiu e morreu. Mais tarde voltou a chover em Florianópolis e olha só que cena inusitada. Depois do temporal, um jacaré foi visto nadando aí no meio da rua. Bom, gente, amanhã continua alerta para temporal em São Paulo. Já no sul do Brasil, o tempo continua bastante instável no leste de Santa Catarina, mas já não tem previsão de chuva forte, não. A chuva diminui. Agora a chuva fica mais concentrada nas áreas ao norte e leste do Paraná. No restante aqui do sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, o sol brilha forte o dia todo e esquenta. E o tempo fica assim, seco, ensolarado, sem chuva nessa outra área aqui que vai do norte capixaba, pega algumas áreas do norte de Minas e boa parte do nordeste do Brasil. No restante, tem possibilidade de chuva entre norte, centro-oeste e sudeste, mas quase sempre é aquela chuva que chega mais para o finalzinho da tarde, depois de um dia ensolarado e quente. Agora, nos próximos dias, tem alerta aí para temporal, chuva forte, com raios, ventania, nessas áreas em destaque do mapa, que pega todo o Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, sul de Goiás, áreas aqui do sul de Minas, Rio de Janeiro e praticamente todo o estado de São Paulo. Portanto, tem alerta aí de temporal na capital fluminense, na capital paulista, e com a chegada da chuva, o calorão diminui nos próximos dias. Amanhã é aniversário da cidade de São Paulo, a sexta-feira promete ser aí com pancadas de chuva a qualquer hora do dia, o tempo fica mais encoberto, o sol volta a brilhar com mais força e a chuva chega só para o finalzinho do dia. No sábado e também no domingo. Máxima para amanhã de 34 graus e muito sol lá em Porto Alegre. Olha só, a temperatura é a mesma no Rio de Janeiro, na capital fluminense. Faz 30 graus em Cuiabá e 32 em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, gente, um refresco aí, 32 graus, depois de ter tido aí o mês de janeiro mais quente do século. Olha só, em algumas cidades a temperatura ficou acima dos 40 graus, então essa chuvinha vai dar uma refrescada. 32 graus, 30 graus, é um refresco depois de 40 aí, pois né, Amanda? 10 a menos, tá ótimo. Boa noite para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Mais uma ponte foi interditada pela Prefeitura de São Paulo, desta vez preventivamente. A ponte é o principal acesso da Marginal Tietê para a rodovia Presidente Dutra, que liga a capital paulista ao Rio de Janeiro. O rompimento em uma das vigas e os danos à estrutura são visíveis. Na noite de ontem, após uma vistoria, a ponte foi interditada. Os técnicos da Prefeitura vieram aqui e perceberam que o problema na viga aqui é muito semelhante ao mesmo problema na via que nós tivemos no viaduto da Marginal Pinheiros. Razão pela qual a gente resolveu interditar e iniciar a recuperação. E foi assim que ficou o trânsito na Marginal Tietê na primeira manhã após a interdição da Ponte Dutra. Complicado. O fluxo agora para a população que mais usa está aí, ó, perdido, né? Infelizmente. Para a Companhia de Trânsito de São Paulo, o fluxo de veículos na região estava dentro da média. Mas a população acha que pode piorar. Agora com esse feriado aí vai ficar complicado para andar aqui na Marginal, hein? Cerca de 50 mil carros passam diariamente aqui por essa via no sentido da Dutra. Mas a expectativa entre hoje e amanhã era de que cerca de 200 mil veículos passassem por aqui por causa da saída para o feriado prolongado do aniversário de São Paulo. Agora, esses motoristas terão que optar pelas pistas central e local da Marginal Tietê para que eles consigam ter acesso à rodovia Presidente Dutra. Em novembro do ano passado, um viaduto cedeu na Marginal Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. E a estimativa é de que os trabalhos de recuperação durem até maio. Por causa desse incidente, a Prefeitura de São Paulo contratou de forma emergencial uma empresa para fazer vistorias em outras 8 pontes da cidade. Além da Ponte Dutra, que dá acesso à Via Expressa interditada ontem, estão na lista a Ponte Dutra, que dá acesso à Marginal, a Ponte da Casa Verde, Jânio Quadros, das Bandeiras, da Freguesia do Ó, a Ponte Cruzeiro do Sul e Tatuapé. Segundo a Prefeitura, a Ponte Dutra é de responsabilidade do governo federal. Os técnicos do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, já estiveram no local. Vai atrapalhar bastante, essa ponte é importante para acessar a Dutra, aeroporto, Guarulhos, essa ponte vai atrapalhar bastante o acesso.
Ponte interditada, chuva forte no período da tarde e véspera de feriado em São Paulo. A vida do paulistano não está nada fácil hoje. A repórter Caroline Rosito sobrevoa a Ponte Dutra, que foi interditada, e tem as informações do trânsito. Boa noite, Caroline. Oi, Boris. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a situação não tá nada fácil não, viu? Quem se programou para viajar no feriado vai ter que ter paciência hoje. A chuva forte que caiu durante a tarde aqui em São Paulo e deixou a cidade em estado de alerta deu uma trégua agora. Isso pode ajudar os motoristas que vão enfrentar o congestionamento de volta para casa ou que vão pegar a estrada para viajar. Neste momento, a situação do trânsito aqui na pista expressa e na lateral da Marginal Tietê até o viaduto que está interditado já é um pouco complicada. O trânsito está bem lento, mas quem vem pela Marginal e entra na rodovia Presidente Dutra, que leva ao Rio de Janeiro, pela ponte que dá acesso à via local da rodovia, encontra até um trânsito bom neste momento. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, quase 2 milhões de carros devem deixar São Paulo em direção ao litoral e ao interior neste feriado. Outra alternativa para os motoristas é acessar a rodovia Ayrton Senna pela pista local da Marginal Tietê. Depois do incidente no viaduto, o prefeito Bruno Covas reforçou um pedido feito lá em novembro do ano passado ao Tribunal de Contas do município de São Paulo para que a prefeitura tenha carta branca para contratar emergencialmente empresas para realizar os laudos das 185 pontes da capital. O TCM disse que vai analisar esse pedido. Eles recusaram lá em novembro, mas agora disseram que vão analisar novamente esse pedido. Enquanto essa situação não se resolve, o motorista vai ter que ter muita paciência pelos próximos dias. Caroline Rosito para o Rede TV News. Obrigada, Carol. O Ministério Público de Goiás apresentou hoje a terceira denúncia contra João de Deus por abusos sexuais cometidos durante os atendimentos na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. A denúncia se refere a 5 casos de estupro de vulnerável. Desta vez, ele também foi denunciado por posse ilegal de arma, junto com a mulher Ana Keila Teixeira, e por corrupção de testemunhas com o filho Sandro Teixeira de Oliveira. Desde que as denúncias vieram à tona em novembro, João de Deus sempre negou as acusações. Uma operação da Polícia Civil prendeu 34 integrantes da facção criminosa PCC em 22 cidades do estado de São Paulo. A repórter Estela Freitas tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Estela. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Olha, ao todo foram 39 mandados de prisão. Desses 39 alvos, 20 foram presos durante a operação na capital, no litoral e no interior paulista. 5 estão foragidos, a polícia continua atrás deles e 14 já estavam presos. Receberam a notificação desses novos mandados dentro da prisão. Eles são suspeitos de coordenarem células do primeiro comando da capital e também de organizarem o tráfico de drogas dentro e fora das cadeias. Eu conversei agora há pouco com o delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo e ele explicou como é que esses suspeitos agiam. Vamos ouvir. Eles administravam a organização, cumprindo algumas metas exigidas pelo PCC e administravam o dinheiro também, tanto que tivemos 47 contas bloqueadas por conta disso. Umas mensagens que foram passadas no interior do presídio e foram captadas pelo nosso pessoal lá em Prudente, fez com que se iniciasse esse trabalho há 3 meses atrás e resultasse nessas prisões. Uma das maneiras mais eficientes de combater o crime organizado, nesse caso o PCC, é se aproximar, chegar, descobrir as finanças da organização criminosa. Além disso, no caso do Brasil, do PCC e de outras organizações desse tipo, o avanço do crime organizado no país exige melhores instrumentos legais para o sucesso nesse enfrentamento.
E a gente continua falando com a repórter Estela Freitas agora sobre os números da criminalidade divulgados há pouco pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. E um dos índices em particular chamou a atenção e é muito grave, né, Estela? Que é o aumento do número de estupros, o maior nos últimos 5 anos. Exatamente, Amanda. Só no ano passado foram 11.950 casos de estupro. Se a gente fizer uma divisão pelos dias do ano, dá 32 por dia. É um número muito alto. E isso falando só dos casos denunciados, porque tem muitas vítimas que com medo não denunciam. Desse total de 2018, 78% dos casos foram de estupro de vulneráveis, ou seja, de crianças, adolescentes, pessoas desacordadas, pessoas embriagadas. Foi um crescimento de quase 8% comparado a 2017. E também é o maior número desde 2013, como você falou. Outro destaque do balanço é em relação ao número de pessoas mortas pelas polícias de São Paulo. Em 2017 foram 940. No ano passado, esse número caiu para 851 pessoas. Isso é destaque também em relação ao número geral de crimes violentos. Esses números caíram, isso envolve homicídios, roubo, latrocínios, sequestros, mas mesmo assim, ainda por ano, o número chega a 335 mil casos de crimes violentos. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigado, Estela. Um policial militar foi baleado na nuca depois de frustrar a ação de 2 assaltantes que queriam a moto dele na zona leste de São Paulo. O garupa desce da moto com a arma apontada para o policial, que se afasta. No meio da rua, o agente saca a pistola. O ladrão, que está com uma caixa de isopor, é baleado. O comparsa, menor de idade, corre. O PM ainda faz 4 disparos na direção dele. Depois, pega o celular para pedir socorro. O policial também foi atingido por um disparo. Ele anda de um lado para o outro. Um carro se aproxima, para, mas vai embora sem prestar socorro. O PM, então, senta na calçada. Mesmo ferido, o criminoso que estava caído se levanta, pega a arma e acerta um tiro na nuca do PM. Sobe na moto e vai embora. Ele foi preso em flagrante ao procurar atendimento médico. O menor levou um tiro na perna e também foi apreendido ao dar entrada no hospital. O policial passou por cirurgia e, segundo os médicos, o quadro dele é estável. Também na zona leste da capital paulista, um idoso de 77 anos foi morto a tiros durante uma tentativa de roubo. Uma câmera de segurança da rua gravou a ação dos criminosos. As imagens mostram 2 assaltantes se aproximando do carro do idoso. Eles abrem a porta do veículo. É quando um dos criminosos atira. Depois, eles fogem sem levar nada. Um terceiro suspeito, que não aparece no vídeo, também foge em um carro. Antônio Ferreira Salgado tinha 77 anos e, segundo a polícia, voltava de uma igreja. Ele estava a 3 quadras da casa onde morava. Antônio foi atingido por 2 disparos. Foi levado para um hospital aqui da região, mas não resistiu. A senhora mora aqui há 40 anos? 40 anos. Já tinha visto um crime como esse? Não, aqui não. Primeira vez. A polícia teve acesso a imagens de outras câmeras de segurança e conseguiu identificar a placa do carro usado pelos assaltantes. Leandro Pinheiro, que já era procurado por roubo, Diego da Silva, com passagem por furto, e Renato Silva foram presos em flagrante e confessaram o crime. Eles já tinham roubado um automóvel na mesma região. Antônio foi enterrado hoje. A família não quis falar sobre o crime. Criminosos renderam um casal de idosos que chegava em casa, agrediram uma mulher e roubaram o carro e objetos da casa em Londrina, no Paraná. O crime aconteceu na noite de ontem. A câmera de segurança da residência flagrou a ação dos bandidos armados. Eles rendem a idosa quando ela fecha o portão, logo depois do marido guardar o carro. Um deles segura a senhora e chega a dar uma gravata nela, enquanto os outros invadem a casa. Pouco depois, os 5 bandidos, entre eles 2 mulheres, saem da garagem com o veículo da família e carregam uma televisão, um notebook e até um aparador de grama. Todo o roubo durou cerca de 3 minutos.
Depois de uma semana preso por engano, o jovem acusado de assassinato no Rio de Janeiro foi solto. Ele havia sido confundido com um assaltante que matou o filho da dona de um supermercado. Foi com festa e emoção que o DJ Leonardo Nascimento reencontrou a família ao deixar o presídio de Benfica, na Zona Norte. Pai, obrigado, pai, por acreditar em mim. Eu não quero dar um desgosto desse para minha família, pro teu pai. Ele ficou preso por uma semana, acusado de matar Matheus Lessa durante uma tentativa de assalto. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a inocentar Leonardo. No momento do crime, ele aparece de camisa verde na rua onde mora, a 3 quilômetros do local da ação. Testemunhas contaram que o atirador estava de camisa branca. A polícia reconheceu o engano e pediu a revogação da prisão. Abraçá-lo, beijar, levar para casa, para o braço da mãe, que estão lá os amigos todos aguardando o retorno dele para o lar. Na terça-feira, a polícia prendeu o autor dos disparos. Yuri Gladstone Guimarães confessou o crime e contou aos policiais que outros 2 homens também participaram do assalto. Eles estão foragidos. A polícia de Santo Antônio do Monte, no interior de Minas Gerais, tenta prender uma pessoa que seria a responsável pela morte de pelo menos 30 cães envenenados desde o início do ano. Olha aqui, gente, mais um cachorro acabou de ser envenenado na praça aqui. O vídeo mostra o desespero de moradores na tentativa de salvar a vida de um cachorro que agonizava após ser envenenado. Olha lá, gente, acabaram de matar o cachorro do moço aqui, ó, o cachorro tem dono também envenenado. Esse aqui é de rua, mas o moço acabou de falar que matou o dele ontem envenenado. A tentativa de resgate foi na noite do último domingo. A cadela que vivia nesta praça não resistiu e morreu. Os donos de animais de estimação de Santo Antônio do Monte estão assustados. Desde o início do ano, já são cerca de 30 cães mortos, sempre da mesma forma, com pães de queijo e bolos recheados com um forte veneno. Essa pessoa é um monstro, se faz isso com animal, faz isso certamente com uma pessoa. Ativista e vereadora na cidade, Fernanda está oferecendo uma recompensa pela informação que leve à prisão da pessoa suspeita. Eu tenho certeza que alguém viu, que alguém gravou, que alguém sabe. Então a gente está oferecendo uma recompensa de R$1.000 para identificar essa pessoa. A Polícia Civil já abriu uma investigação e conseguiu imagens de circuitos de segurança que podem ajudar a identificar a pessoa suspeita dos envenenamentos. Enquanto o criminoso não for preso, os protetores dos animais da cidade prometem vigilância para evitar novos casos. A polícia de Portugal montou uma força-tarefa para descobrir ou tentar descobrir o paradeiro da brasileira que está sumida há 2 meses no país. A nossa equipe visitou o local onde ela trabalhava e foi vista pela última vez. Os detalhes agora na reportagem de Peterson Isidoro. Uma conversa por um aplicativo de celular com uma colega que morava no mesmo alojamento foi o último rastro deixado pela brasileira Rosinei Trindade de Oliveira antes de sumir. A troca de mensagens aconteceu há mais de 2 meses. A última visualização foi no dia 14 de novembro. Rose foi vista pela última vez no restaurante em que trabalhava, numa vila de Coimbra, que fica na região central do país. A família acredita que o dono do local está envolvido no desaparecimento dela. Sem saber que estava sendo gravado, ele desabafa. Você se exime de qualquer responsabilidade do sumiço dessa moça? Completamente. Nós todos fizemos aqui por ele o que eu duvido que a família dele tivesse feito. O alojamento fica nos fundos do restaurante. Cozinha, sala e 2 quartos. A gerente, que não quer ser identificada, admite que a colega pode ter sido vítima de uma organização criminosa. Pela Rose que a gente conheceu, é impossível ela ter ido por livre e espontânea vontade para o ramo da prostituição. Se ela está na prostituição, não é por vontade dela. Foi alguém que a levou. A Polícia Judiciária assumiu a partir de agora todas as investigações por acreditar que o desaparecimento da brasileira tem ligações com uma quadrilha de tráfico de órgãos ou uma grande rede de prostituição que vem agindo há décadas em toda a Europa. E a unidade da Polícia Federal do Brasil aqui em Portugal também está ajudando nas investigações. Nossa equipe obteve com exclusividade um áudio de uma brasileira que hoje está num programa de proteção a testemunhas, depois de relatar à polícia que foi coagida pelo dono do restaurante ao aceitar a oferta de emprego.
Aquele cara, ele é psicopata. Se ele não é psicopata, aquilo ali é um tráfico humano. Aquilo ali não é normal, não. Fui assediada, não foi abuso só, não. Aquilo ali foi assédio moral, assédio psicológico. O cara pegou na minha mão para me puxar para casa dele, me chamou para ir transar com ele, me chamou para tomar banho de piscina 1h da manhã com ele. Você tá doido? O Consulado-Geral do Brasil na cidade do Porto acompanha o caso e faz um alerta. Quando a pessoa toma a decisão de sair do Brasil, se certifique da idoneidade das pessoas que são responsáveis pelo anúncio e se certifique de que a empresa oferece todas as condições para que ela venha para Portugal, sobretudo numa situação migratória regular. Peterson Isidoro, de Portugal, para o Rede TV News. A Renault anunciou hoje os novos executivos da empresa após a renúncia do brasileiro Carlos Ghosn. Jean-Dominique Senard foi nomeado novo presidente da empresa e Thierry Bolloré será o CEO da montadora francesa. Eles assumem o comando da Renault após o escândalo de corrupção envolvendo Carlos Ghosn. O brasileiro, acusado de violações e fraudes fiscais, está preso há mais de 2 meses no Japão. O presidente Donald Trump voltou atrás e decidiu adiar o discurso do Estado da União até o fim da paralisação do governo. Ele vinha resistindo ao pedido da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, que alegava dificuldades para garantir a segurança das autoridades no dia da declaração. Mais de 800 mil servidores estão sem receber salário. A paralisação já dura mais de um mês. Hoje, o Senado rejeitou 2 propostas que poderiam reabrir o governo. Um atirador matou 5 pessoas em uma agência bancária da Flórida. Todas as vítimas eram mulheres. 4 delas trabalhavam no local. Zé Fenchaver, de 24 anos, acabou preso. A polícia ainda não sabe o que motivou o ataque. O corpo do ator Caio Junqueira foi enterrado no fim da tarde de hoje no cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Durante todo o dia, amigos e parentes estiveram no velório para prestar as últimas homenagens. Após ficar uma semana internado, o ator morreu na manhã de quarta-feira em decorrência de ferimentos causados por um acidente de carro. O enterro aconteceu na tarde desta quinta para dar tempo do irmão de Caio, Jonas Torres, chegar dos Estados Unidos, onde mora. A polícia de Guernsey, ilha localizada no Canal da Mancha, encerrou as buscas pelo jogador Emiliano Sala e pelo piloto David Epstein. De acordo com o comandante da operação, as chances de encontrar sobreviventes são extremamente remotas. O avião de pequeno porte desapareceu há 3 dias quando ia de Nantes para Cardiff, no país de Gales. Sala havia assinado contrato com o Cardiff, equipe que disputa a Premier League. Nas redes sociais, familiares e amigos de Sala começaram uma campanha para que as buscas sejam retomadas. As Forças Armadas da Venezuela reafirmaram hoje o apoio ao presidente Nicolás Maduro. O líder chavista mandou fechar a embaixada e consulados do país nos Estados Unidos. Os confrontos em Caracas continuam e o número de mortos subiu para 26. Quem mostra é a repórter Luciana Tadeu. A tensão continua em Caracas. Agentes das Forças de Ações Especiais fizeram uma operação em uma comunidade em Petare, o maior bairro popular da cidade. A operação aconteceu poucas horas após novos confrontos entre manifestantes e policiais. Segundo a ONG Observatório Venezuelano do Conflito Social, já são 26 mortos. As mortes foram registradas principalmente em bairros pobres da capital. Hoje, Nicolás Maduro viu sua maior base de sustentação reafirmar o apoio ao governo. Junto com a cúpula militar, o ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, fez um pronunciamento e afirmou que as Forças Armadas não vão aceitar um golpe de Estado, nem um presidente imposto à sombra de interesses obscuros. A um presidente imposto à la sombra de interesses oscuros. Como esperado, a Suprema Corte também segue ao lado do líder chavista.
Maduro também discursou no Tribunal Supremo de Justiça e questionou o que Guaidó poderia fazer com o reconhecimento externo. Disse que ele não poderá nomear ministros nem exercer outras funções do executivo e disse que a autoproclamação foi um passo em falso e infantil. O socialista também afirmou que diplomatas venezuelanos devem deixar os Estados Unidos e determinou o fechamento das embaixadas e de consulados em território norte-americano. Mais de 10 países, incluindo Brasil, Estados Unidos, Argentina e Canadá, reconhecem Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Já nações como Bolívia, Cuba, China, Rússia e Turquia mantêm o apoio ao governo. O México e o Uruguai pediram o fim das tensões e propuseram um novo processo de negociação no país, o que Maduro diz apoiar. E o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que o diálogo é essencial. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. Os Estados Unidos, primeiro país a reconhecer o governo interino de Juan Guaidó, convocaram uma reunião no Conselho de Segurança da ONU para debater a crise na Venezuela. Fala ao vivo com a correspondente, nós vamos falar ao vivo com a correspondente Luciana Camargo, que está em Nova York e tem mais informações. Boa noite, Luciana. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. A pedido da Casa Branca, o Conselho de Segurança da ONU vai se reunir neste sábado. Reunião que foi convocada hoje à tarde, que deve ter a participação do secretário de Estado americano, Mike Pompeo. Inclusive, Mike Pompeo também participou na tarde de hoje de uma reunião extraordinária da organização, a Organização dos Estados Americanos, onde ele pediu que todos os países membros apoiem Juan Guaidó. Inclusive, Mike Pompeo chamou o governo de Nicolás Maduro de ilegítimo e disse que não tem mais tempo para conversa. Ele aproveitou também e anunciou o auxílio, a ajuda humanitária de 20 milhões de dólares dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos para a Venezuela. O governo Trump desafiou a retirada dos diplomatas americanos da Venezuela em 72 horas. Disse que eles vão ficar lá, sim, porque Nicolás Maduro não tem mais autoridade para poder cortar relações com qualquer país. Bem, lembrando que ontem, ao ser questionado sobre uma possível intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, o presidente Donald Trump disse que todas as opções estão à mesa. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. Obrigado, Luciana. Olha, as Forças Armadas que participam intensamente do governo da Venezuela garantem a permanência de Maduro como presidente. E o apoio a Maduro da Rússia e da China inibem qualquer aventura bélica contra Maduro. Não é possível fazer previsões sobre o que pode acontecer daqui para diante na Venezuela. Pode acontecer tudo, inclusive nada. E agora o esporte. Os campeonatos estaduais mal começaram e já tem técnico com a reclamação na ponta da língua. O Felipão tá bravo com o calendário do Paulistão. Ele acha super exagerado 4 partidas em janeiro. Quando chega pelos 10, 15 do segundo tempo, esquece. Tem que rezar um Ave Maria para dar tudo certo. E o santo dele é forte, viu? Porque o time superou o cansaço e ganhou do Botafogo por 1-0 com este gol de Davidson, que atribui a boa fase ao novo amor. A cantora sertaneja Camila Nogueira. Tipo, eu me assumi agora um namoro, né? Depois de um mês, fico muito feliz. É uma pessoa que tem me apoiado bastante. Teve, como eu sempre falei, né? O coração é que manda. É a música dela, né? E o coração é que manda, mandou amar, a gente ama. Camila, te amo muito, que Deus te abençoe, que nos abençoe, claro. Deus abençoe também minha sogra. Será que o Davidson vai ficar agora mais calmo com este novo love? Ah, não sei. Às vezes um romance te joga lá pro inferno.
Já o rival Corinthians vive uma semana bem ruim. O sonho de trazer o atacante Romarinho se tornou quase impossível. Tanto que o time enviou um representante até a Arábia Saudita para tentar reverter a situação. Não converso com ninguém, eles já me conhecem, não fica falando perto de jogo sobre isso, né? Mas a diretoria tem trabalhado bastante para que cheguem mais jogadores. Em campo o time continua sem vencer. Não só perdeu de virada para o Guarani por 2-1, como viu o Rondinelli marcar este golaço. E desgraça pouco é bobagem, né? O técnico do time bugrino é o Osmar Loss, que foi demitido do Corinthians. O milionário Flamengo também decepcionou pra caramba. Na estreia de Arrascaeta e Gabigol, não saiu de um empate de 1-1 com o Rezende. Falar o quê, Abel? Sabe que eu não minto. Não foi... Nós não merecemos um pouquinho mais, creio eu. Em Minas, o Cruzeiro venceu. Passou pelo Patrocinense por 1-0 com este gol de Davi. O mesmo resultado da derrota do Atlético Mineiro para Tombense. Inclusive, depois de perder o jogo, o meia Elias do Galo colocou mais lenha na fogueira. Ele disse que foi desrespeitado na renovação de contrato e não quer mais ficar no clube. Alô, torcida do Fla, mais um craque na área. É o atacante Bruno Henrique, apresentado hoje na Gávea. O Santos confirmou o terceiro reforço do ano. O goleiro Everson, que estava no Ceará, chega a pedido de Jorge Sampaoli. É que o técnico solicitou à diretoria um goleiro que saiba jogar com os pés. E se você tiver perdido algum momento do Rede TV News ou quiser assistir novamente, é fácil. Basta se inscrever no canal da Rede TV no YouTube. Uma ótima noite. Boa noite, bom feriado para os paulistanos. Até amanhã.